Aí, gente, então, tô aqui na segunda parte do vídeo, que eu vou estar tratando sobre ações práticas de prospecção, abordagem, script de vendas e follow-ups. Então, beleza. Antes de uma pré-venda, a gente tem que prospectar os nossos clientes, quem eles são, qual a importância de fazer uma prospecção e como fazer. Eu trouxe aqui um artigo e nele fala que todo o processo que envolva a conquista de um cliente ele deve ser prioridade para uma empresa. E aí eu trouxe aqui também uma pesquisa de mercado incisiva e detalhada e 17 ferramentas que vão ajudar a gente a encontrar informações para que a gente tenha uma prospecção efetiva, porque na prospecção a gente precisa saber o máximo possível do nosso prospect. Então, eu trouxe aqui algumas ferramentas gratuitas que podem ajudar nessa task aí de prospecção. Uma delas é o Find That Lead, que é uma ferramenta para encontrar e-mails corretos dos prospects de uma lista que a gente já tem. A gente precisa, então, do nome e o sobrenome do prospect, o URL do site da empresa, e se a gente consegue integrar o LinkedIn com o aplicativo, essa pesquisa ela fica muito mais fácil. O E-mail Hunter é uma ferramenta para encontrar e-mail de prospects e para verificar se o endereço de e-mail de um prospect está de fato correto. As informações adicionais como nome, cargo, telefone e perfil nas redes sociais, elas podem ser obtidas também por meio do E-mail Hunter. E o que a gente precisa é o URL do site da empresa, buscar utilizando o domínio, o nome, o sobrenome e o URL do site da empresa. A gente consegue encontrar o e-mail e e-mail do prospect a gente verifica se ele está correto ou não. O Rocket Reach é uma ferramenta para encontrar e-mails pessoais e profissionais, telefone e perfil em redes sociais dos prospects. O que a gente vai precisar, então, é o nome, o cargo, a empresa, a localização da empresa ou o URL do LinkedIn da pessoa. Ainda tem alguns sites que podem ser utilizados para descobrir essas informações. Um deles é o consultasócio.com e o outro é registro.br. Eles são muito úteis, de verdade. E eu trouxe aqui algumas dicas para prospectar os clientes. E nesse artigo ele fala que o sucesso do negócio ele depende de uma equipe de vendas bem organizada e com um plano de prospecção de clientes bem estruturado. Então, a primeira dica é oferecer o nosso produto a quem realmente precisa. Para isso, a gente precisa estudar o mercado e as empresas que a gente pretende prospectar e ver se o nosso produto ele de fato encaixa nos interesses daquela empresa. Pedir indicações aos nossos clientes atuais, então é legal considerar a membresia da IESEC e os alumnis, utilizar aí a nossa rede de alumnis a nosso favor, olhar para o nosso portfólio, retomar contatos, programar novas visitas e entender o motivo que a conta ela parou. É legal a gente estar sempre online, então utilizar constantemente redes sociais confiáveis, como o LinkedIn. A gente precisa conhecer o nosso cliente, visitar feiras e convenções. E algumas coisas extras procurar aceleradoras e incubadoras e alguns leads nos sites de oportunidades de empregos, como vagas.com, InfoJobs e 99Jobs. Beleza, então a gente tem esse tanto de leads. Onde é que a gente vai organizar isso tudo? Eles devem ser cadastrados no HubSpot e eles devem ser constantemente atualizados. Informações, andamento do contato e a situação que ele se encontra. Então, para isso a gente precisa acessar o HubSpot, nesse link aqui, fazer o login utilizando o login e a senha da sua entidade, no caso eu vou estar utilizando aí o login e a senha de Belo Horizonte, e fazer o cadastro da empresa. Para isso, antes de cadastrar uma empresa, a gente precisa ver se ela já não está no sistema. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vem aqui em Companies, e digita aqui o nome da empresa.
Eu digitei qualquer coisa aqui, mas nada, obviamente, não apareceu. Então, aqui é só um exemplo de a empresa ainda não está cadastrada. Se ela não estiver cadastrada, a gente clica aqui em Add Company. É importante lembrar que algumas empresas elas possuem sedes em várias cidades. Então, a gente tem que certificar de que a sede da cidade ainda não está no sistema, para a gente não correr o risco de estar abordando empresa de outra entidade. Então, como é que a gente vai adicionar uma nova empresa, um novo lead? A gente coloca aqui o nome dela. O site pode colocar tanto aqui quanto aqui. A entidade a qual ela pertence, no caso seria Belo Horizonte. Isso aqui já vem automático. Vai ser o login que você utilizou. O tipo, o endereço, a que ramo ela pertence e o produto, se ela é GE ou se ela é GT. Partindo para o contato da empresa, a gente vai vir aqui do lado esquerdo do perfil que foi criado e vai clicar em adicionar contato. Mesma coisa, certificar de que o contato já não está presente no sistema. Aqui é um exemplo de que o contato não está, então eu vou criar um novo contato. Eu vou colocar o e-mail, primeiro nome, o último nome. O que é esse contato? Porque o nosso objetivo é sempre estar atingindo os tomadores de decisões. A que empresa ele pertence, o seu telefone e o LinkedIn. E por fim, a gente vai estar aí atualizando o estágio que essa empresa ela se encontra, ou seja, o deal. Ele fica logo embaixo do contato, na parte esquerda do perfil da empresa. Então, o que é importante? Selecionar que a gente pertence à rede, a pipeline de rede, não BD, rede. E colocar o estágio que aquela empresa ela se encontra, se ela é um lead, um opportunity, qualified. Então, beleza. Se ela é um lead, a empresa ela que veio por meio de blogs, Facebooks, eventos, sites, notícias, indicações, etc. Se ela é uma oportunidade, é porque ela foi obtida após uma cold call. Uma cold call já foi feita com ela. Se ela está qualificada, ela tem uma demanda, mas ela pediu um e-mail para uma possível reunião. Se ela está classificada como lost, é porque ela não tem interesse, ela se mudou, fechou, enfim. A gente não vai conseguir fechar uma parceria com ela. Meeting é porque a gente agendou uma reunião, seja presencial ou online. Proposal é a proposta enviada e essa empresa está em follow-up. Contract, a gente assinou o contrato. On hold é aquele tempo de transição entre o contrato assinado e os candidatos aprovados na vaga. Paid é quando a empresa pagou, ou seja, ela aprovou os candidatos e pagou aquela primeira taxa. Experience é quando o intercambista ele já começa o projeto. Report é quando ela está naquele período de reunião de feedback. Upsales é uma reunião de accounting expansion. E detractor, a empresa ela não vai receber intercambista mais por algum problema muito sério que deu lá. Que é uma pena. Vamos passar agora para abordagem, cold calls e cold emails. Nas cold calls, o que a gente precisa? Antes de uma cold call, o número de telefone, o nome do hot contact, o e-mail, o endereço da empresa e o perfil da empresa aberto no HubSpot. Por quê? Porque a gente vai atualizar o que aconteceu ongoing. Então, o que é importante saber? A gente precisa ser educado, falar sorrindo, sentir-se à vontade e confiante. Porque isso é passado pelo telefone. Você precisa de ter confiança no que você está passando para a pessoa, mesmo que seja por telefone. Então, qual que é o roteiro? Você vai se apresentar, vai perguntar se a pessoa conhece a exec, explicar brevemente sobre a organização, sobre o projeto que você está oferecendo, sugerir um dia e horário para marcar uma reunião, confirmar e-mail para você mandar um invite no Google Agenda e a pessoa não esquecer, e você vai se despedir. Mas apesar desse roteirinho aqui, as calls elas não são receita de bolo.
Então, os pontos aqui são só um guia. E é importante que elas sejam feitas diretamente com o tomador de decisões. E é legal ter um jogo de cintura aí para te dar um pouco mais de credibilidade, já que você não está cara a cara com a pessoa. Então, quais que são as palavras-chave que a gente precisa numa cold call? O que não se deve utilizar? Recrutamento internacional. Não. Nós fazemos estágios internacionais. Nós não somos uma ONG. Sim, nós somos uma ONG, mas não falar que a gente é uma ONG, sim uma organização. E não falar, marcar uma reunião. Eu quero marcar uma reunião com você. Não, vamos marcar uma conversa, sabe? Tenta se aproximar do cliente. E, além disso, utilizar estudantes internacionais, liderança jovem, inovação, alavancar resultados, desenvolvimento de negócios. São palavras que cativam e atraem a atenção do nosso cliente aí. E nos cold e-mails? Assim como na cold call, os cold e-mails eles devem ser atrativos, despertar a curiosidade e tem que ser curto, né? Então, fazer um texto simples, curto e objetivo, com um assunto interessante, ou seja, a pessoa vai bater o olho ali, vai querer abrir aquele e-mail. No primeiro parágrafo, mostrar um conhecimento sobre a pessoa, então ela já se sente importante. No segundo parágrafo, né? Dizer o que você quer, e o terceiro parágrafo, aquele call for attention. Call to attention, tipo, chamar a atenção do seu cliente. Eu trouxe aqui uma estratégia desse baixo e-mail. Então, ele é bem curtinho. No assunto, ele fala, sua entrevista para tal revista me trouxe até aqui, por exemplo. Então, olá, fulano, na entrevista para a revista tal, você disse que um dos maiores desafios que a sua empresa está enfrentando é entregar o controle de estoque da loja física e virtual. Nós podemos ajudar você. As empresas que aderiram ao nosso software de gestão melhoraram seu controle de estoque e apresentaram um aumento de 15% de lucratividade. Qual que seria a melhor forma de conseguir 20 minutinhos da sua agenda para conversarmos sobre a proposta do seu negócio? Aguarde seu retorno, atenciosamente, seu nome. Então, assim, bem efetivo, mostrou o que quer e é isso aí. Agora vamos falar um pouquinho de script de vendas. Ele começa com uma prospecção, conexão, qualificação, validação, proposição e decisão. O que rola na prospecção? Um conhecimento prévio da pessoa que você está falando com ela. Na conexão, você se apresenta ao vendedor e apresenta a IASEC para ele. Na qualificação, você obtém o máximo de informações possíveis, então você pode estar utilizando aquela estratégia de spin selling e da outra estratégia que eu abordei no outro vídeo, de que você pergunta o objetivo, o planejamento, entende a urgência que ele tem para alcançar o objetivo. Enfim, você faz uma validação demonstrando o real valor da sua proposta para o seu cliente, faz uma proposição mostrando os benefícios que a parceria vai trazer para ele e finalizando com uma decisão para ver se vai ter uma assinatura de contrato ou não. Caso a assinatura do contrato não aconteça logo após uma reunião, a gente vai ter que manter aquela empresa em follow-up. Mas primeiro a gente precisa de determinar o momento para isso, para estar fazendo um follow-up, ou seja, logo ao final da reunião a gente define os next steps, quando a gente vai estar fazendo um follow-up, e a gente tem que determinar também um número máximo de tentativas e uma duração entre uma tentativa e outra, para não ficar aquela coisa chata e desgastante, tanto para a gente quanto para o nosso cliente. Que no caso, né, se demorar demais não vai ser um cliente. E também sempre agregar um valor no nosso follow-up. Nunca fazer um follow-up cobrando uma resposta. A gente tem que manter aquela venda consultiva da técnica de spin selling, por exemplo. Sempre agregando um valor em cada follow-up que a gente for fazer. Bom, é isso.